procure pelo meu nome, Diego Raigorodsky. Vocês vão ver tanto o meu perfil quanto a comunidade dos vídeos. Se vocês quiserem entrar, debaterem, criarem tópicos, tirarem dúvidas por lá, serão muito bem-vindos. E por último, a última coisa que eu queria falar é para vocês me ajudarem se inscrevendo aqui no YouTube, tá? Porque desse jeito a gente sai assim numa dupla vantagem, na verdade. Eu ganho mais espaço no YouTube para colocar os vídeos, né? Então posso fazer mais vídeos para vocês e ajudar vocês. E vocês se inscrevendo também ficam sempre atualizados em relação ao conteúdo que eu for postando aqui. Vocês sempre recebem uma notificação cada vez que um vídeo sair. Então se você ainda não se inscreveu, eu peço que por favor você clique no botãozinho aí do lado na página e se inscreva. Tá? Não dói nada, não custa nada e todo mundo sai ganhando. Bom, então dito isso, vamos lá. Qual é a manha para a colocação pronominal? Primeiro a gente precisa saber que a colocação pronominal vai afetar os seguintes pronomes. Os pronomes que estão aí na sua tela a partir de agora. Os pronomes me, te, se, lhe, lhes, o, a, os, as, nos e vos. Então, esses pronomes, eles têm 3 posições básicas em que eles podem aparecer com relação ao verbo. Quais são essas posições? São as seguintes: próclise, mesóclise e ênclise. Então, vamos lá, vamos ver o que significa isso. Pró significa antes, anterior. Então, na próclise, esses pronomes aparecem antes do verbo. Meso significa meio. Então, nessa forma, os pronomes vão aparecer no meio do verbo. E por fim, ênclise, os pronomes vão aparecer depois do verbo. Então, eu vou dar um exemplo com o caso do me, para vocês terem uma noção. Então, por exemplo, como é que ficaria o me numa próclise? Vou pôr aqui uma frase simples, mas poderia ser algo do tipo: eu me calei. Então, olha aqui como o me aparece antes do verbo calei. Se fosse numa mesóclise, ficaria uma coisa desse tipo aí: calar-me-ei. Tá? Olha, o me entra no meio do verbo. O verbo é calarei, certo? Calar-ei. E o me entra aqui no meio. Isso é a mesóclise, pouquíssimo usada no português, como vocês sabem, mas a gente vai precisar saber quando ela é usada. E por fim, na ênclise, o pronome vem depois do verbo, então ficaria alguma coisa do tipo... deixa eu pensar uma frase. Bom, eu vou usar a mesma, né? Calei-me. Ok? Só para ficar uniforme. Então, aqui eu teria o me aparecendo depois do calei. Eu me calei próclise, calar-me mesóclise e calei-me ênclise. Ok? Então, uma vez entendido isso, fica muito fácil agora a gente saber quando se usa próclise, mesóclise e ênclise. Para esse vídeo eu vou focar no caso da ênclise e da próclise e vou deixar a mesóclise mais alguns exercícios para o segundo vídeo. Ok? Então vamos começar falando o seguinte: a posição preferencial pela gramática no português é a ênclise. Ou seja, todo pronome vem preferencialmente depois do verbo, a não ser que algo o tire daquela posição. Então o que vocês têm que saber é o seguinte: todo pronome corretamente pela gramática tem que ser posto depois do verbo. Ok? A gente então, na verdade, vai precisar saber quando é que isso não acontece. Ou seja, a gente vai precisar saber quando que o pronome vem em próclise. Você não precisa saber quando o pronome vem em ênclise, porque ele vem sempre em ênclise. Você só precisa saber dos casos em que ele vem em próclise. E para saber disso, existe uma regra muito fácil, uma regra muito prática, que eu chamo a regra do nariz de. Ok? Nariz com S, cuidado, né? Não é o nariz com Z. Bom, claro, a intenção é de lembrar do nariz com Z do órgão do corpo, mas aqui é nariz com S e D. O que significa essa regrinha do nariz? Essas letrinhas do nariz indicam que palavras vão atrair o pronome para que seja feita uma próclise. Eu vou explicar melhor, então vamos lá. O N significa negativas. Então palavras negativas do tipo não, nunca, jamais, ninguém, ok? Vão atrair o pronome. O A significa advérbios, tá?
Então são palavras do tipo hoje, amanhã, sempre, ok? O R significa relativas, orações relativas, que geralmente são aquelas que têm que, qual, cujo, ok? Então palavrinhas frases que tiverem que, qual, cujo vão atrair o pronome. O I é de indefinidos, então são termos do tipo tudo, nada, nenhum, algum, ok? Esses indefinidos. O S significa duas coisas, significa sujeitos, tá? Sujeitos atraem pronome, e significa também subordinadas. Se você não souber muito bem o que é subordinada, olhe o nosso vídeo de análise sintática que você entende, mas as subordinadas são aquelas que têm conjunções, né? Então, vai ter um mas, vai ter um embora, conforme, à medida que, né? Coisas desse tipo. E por fim, o D, que é o final do nariz, é de demonstrativos. Então palavras do tipo esse, essa, estes, essas, aqueles, ok? Então vamos ver um exemplo de cada um para ficar mais fácil, como se aplica a regra do nariz. Olha, eu preparei aqui umas frasezinhas. Por exemplo, não se meta nesse assunto. Perceba que o não trouxe o pronome se para perto de si, para a posição de próclise, e não se diz não meta-se nesse assunto, porque o não é uma negativa, né, do nariz e traz o se para cá. O segundo caso, eu pus aqui um advérbio de tempo. Ó. Eu sempre te disse a verdade, e não eu sempre disse-te a verdade, porque o sempre é o a do nariz e traz o te para perto de si. Depois, no caso de relativo, eu pus um exemplo com que. Não acredite no jornal que lhe deram, e não acredito no jornal que deram-lhe, porque a relativa que atrai o lhe para si, fica próclise. Vale o mesmo para quem, cujo, ok? Depois, no caso de indefinido, eu pus o alguém. Alguém se safou dessa, e não alguém safou-se, ok? O alguém é o indefinido, é o i do nariz, e traz para si o pronome. Então, alguém se safou, poderia ser ninguém se safou, também é um indefinido. Depois, no S de nariz, a gente tem os sujeitos e as subordinadas. Então, eu pus dois exemplos. Olha aqui um caso de sujeito atraindo pronome. Nós o vimos ontem. Okay? O nós é um sujeito, traz o o. E no caso de subordinada, eu fiz aqui uma subordinada com embora, uma subordinada adversativa. Embora se arrependesse, não pediu desculpas. Está vendo aqui a construção de subordinada, né? Duas orações, e a conjunção embora atraiu o se para si. Não é certo falar embora arrependesse, se não pediu desculpas. O embora atrai para si por ser uma subordinada, é o S do nariz. E por fim, a regrinha é nariz de, né? O D de demonstrativo está aqui no último caso. Este me parece melhor do que aquele. Este parece-me melhor do que aquele está errado. O este é um demonstrativo, é o D do nariz D, da regra de nariz D, atrai para si o pronome, então tem que ficar na posição de próclise. Certo? Então acho que ficou bem claro como é que funciona. O pronome vem sempre em ênclise, e se tiver um dos casos do nariz D, vem em próclise. Negativa, advérbio relativo, indefinido, sujeito subordinada ou demonstrativo. Ainda falta a gente analisar o caso de mesóclise para encerrar o assunto. A gente vai fazer isso no segundo vídeo, aproveitando também para ver exemplos e exercícios. Ok? Então, espero vocês lá. Até a próxima, pessoal. Olá, bem-vindos a mais uma aula da série de português fácil e descomplicada. E agora nós estamos na segunda aula de colocação pronominal. Bom, na primeira aula a gente viu os usos da ênclise e da próclise. Vocês viram como é super fácil e descomplicado mesmo, né? Eu juro que eu tento complicar a matéria, mas não tem como. Você vê como é fácil. Eu não sei por que aquelas gramáticas têm tanto blá 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 e falam e não falam nada. Certo? A regra é super simples. Todo pronome vai em ênclise, preferencialmente, a não ser que tenha algo que atraia o pronome para a posição antes do verbo, que é o que chama-se próclise, né? Então, se algumas palavrinhas aparecerem na frase, você usa próclise, se não, você usa ênclise. Que palavrinhas são essas? A gente viu, são as palavrinhas do nariz de. Negativas, advérbios, relativas, indefinidos, sujeitos e subordinadas e demonstrativos. Bom, deixa eu falar uma coisinha que talvez não ficou muito clara.
No S do nariz D, eu falei que são sujeitos ou subordinadas, né? Os sujeitos, eles são de um caso especial, não é qualquer sujeito. São sujeitos na forma de pronome, ou seja, é sujeito do tipo eu, tu, ele, nós, vós, eles, ok? Se o sujeito for um objeto, por exemplo, o gato comeu o rato, esse o gato não é considerado um sujeito que atrai o pronome para si, ok? O gato me mordeu, aí não, o gato mordeu-me. O certo seria o gato mordeu-me, porque esse gato é sujeito, mas não é um sujeito na forma de pronome, ok? Tem que ser um sujeito na forma eu, tu, ele, nós, vós, eles. Como o exemplo que eu tinha dado era nós o vimos, ok? Aí atrai porque é um sujeito na forma nós. Bom, então ênclise e próclise é isso. Na verdade, existem dois casos super raros de próclise que não estão cobertos aí pelo nariz D, mas que é bom saber porque vocês sabem como é examinador de prova de concurso. Às vezes eles querem pegar justamente o caso raro e o caso super específico. Então, vale a pena a gente olhar esses dois casinhos que não estão cobertos pelo nariz D. Mas são casos super simples, apesar de raros. Então, vamos lá ver quais são esses dois casos. São casos simplesinhos, está aí na sua tela. Olha lá. O primeiro caso é quando aparecer um verbo no gerúndio e a preposição em. Você vai ver que essa é uma construção bem estranha, mas um tempo atrás na TV, aliás, bastante tempo atrás na TV, tinha uma propaganda que falava do Brasil, de como o Brasil era bonito, como a terra produzia bem as coisas, e produzia de tudo, e no final do programa, da propaganda, aparecia uma frase que era essa aqui, ó, um slogan, né? Em se plantando, tudo dá. Essa é a construção de que eu estou falando aqui no caso 1. Olha, a gente tem um verbo no gerúndio, plantando, NDO, né? E a preposição em. Essa construção com a preposição em e o verbo no gerúndio pede o pronome aqui, ó, antes do verbo, tá? Em próclise. Então você vê que ele não está aqui porque o em atraiu, porque o em não tem por que ele atrair, né? Ele não é do nariz de. Mas a construção em si é assim, em se plantando tudo dá. E o segundo caso são as orações que a gente fala, orações de desejo. Orações do tipo assim, ó, Deus te proteja, né? Você está desejando isso. Macacos me mordam, você está desejando isso, né? Essa aqui é meio do Popeye, macacos me mordam, mas é um exemplo bom. Então, você vê aqui, ó, Deus e macacos não são palavras do nariz de, que estão atraindo o pronome, né? A construção, pela lógica, teria que ser proteja-te. Deus proteja-te e macacos mordam-me. Mas por serem orações de desejo, o pronome vem aí, vem na próclise. Deus te proteja e macacos me mordam. Tá? E percebam que aqui cabe aquilo que eu falei. Ó, Deus e macacos são sujeitos, mas não são eles que estão atraindo os pronomes, porque eles não são sujeitos na forma de pronome. Não é sujeito eu, tu, ele, nós, vós, eles. Né? Então, o pronome está aqui por causa do tipo de oração, por ser uma oração de desejo. Certo? Não é porque Deus e macacos estão atraindo. Deus e macacos não estão na regra do nariz D. Então, dito isso, só nos falta falar do caso mais raro de colocação pronominal, que é o caso da mesóclise, aquele em que o pronome vai no meio do verbo. Mas o caso é raro e a aplicação é fácil, como a gente viu nas duas exceçõezinhas da regra do nariz D. Quando que a gente vai usar mesóclise? Está aí na sua tela. Vamos usar no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Ai meu Deus, o que é isso? O que é futuro do presente? Calma, não se desespere. Vamos lá. Dicas práticas para reconhecer o que é futuro do presente e o que é futuro do pretérito. O futuro do presente é o futuro que a gente usa, ok? É o futuro do tipo, vou exemplificar com o verbo fazer, ok? Eu farei, tu farás, ele fará, nós faremos, vós fareis, eles farão. Esse é o futuro do presente, futuro normal. O futuro do pretérito é aquele futuro condicional, do tipo, eu faria se você me pedisse, ok? Eu faria, essa forma, faria é o futuro do pretérito. Então, eu faria, tu farias, ele faria, nós faríamos, vós faríeis e eles fariam. Esses são o futuro do presente e o futuro do pretérito. Futuro do presente, o futuro que a gente usa. Futuro do pretérito, aquele condicional. Eu faria se você me pedisse. Eu chamaria, ok? Esses dois tipos de verbo exigem mesóclise, ok? Então, vamos dar aqui um exemplo. Então, vou pôr dois exemplos aqui, um com o futuro do presente e um com o futuro do pretérito. Olha lá. Dir-lhe-ei alguma coisa em breve. Esse é um futuro do presente. O verbo é direi,
né? Eu direi, o futuro normal. E o pronome lhe tem que entrar no meio, por causa da forma do verbo. Dir-lhe-ei. Não é certo falar direi-lhe, e muito menos lhe direi, porque não tem nada pedindo próclise, certo? Então, dir-lhe-ei alguma coisa em breve. E no outro caso eu pus um futuro do pretérito. Ó, o verbo é desmentiriam, né? O futuro daquele condicional que eu falei. Eles desmentiriam se. Então, esse se entra no meio do verbo, né? O pronome se entra no meio do verbo por causa da forma do verbo, que é um futuro do pretérito. Não é certo falar desmentiriam se e nem se desmentiriam, porque não tem nada pedindo próclise aqui, certo? Não tem nada da regra do nariz de. Então, esses dois casos, de futuro do presente e futuro do pretérito, só por serem assim, pedem mesóclise. E aí fica essas construções aí super bonitas, né? Super pomposas. Dir-lhe-ei alguma coisa em breve, desmentir-se-iam se pudessem. São construções super bonitas, vai dizer. Tem gente querendo tirar do português. Ah, não, para. Tudo bem, a gente não usa, mas é uma construção bonita, vai. Fica pomposo o negócio. Né? Dá um pau em muita língua aí, porque não tem nem como fazer esse tipo de construção. É uma coisa bonita. Né? Eu não acho que tem que tirar do português, não. Tudo bem, ninguém usa, verdade. Mas né, é legal ter aí na gramática, pelo menos a guisa de curiosidade. Ou para concurso, né? Para testar a paciência das pessoas que fazem as provas. Ah, eu acho bonito. A regra é essa. Futuro do presente ou futuro do pretérito pedem mesóclise. Então vocês perceberam aí que na verdade, vocês têm que se preocupar com a próclise, né? Ênclise é o estado default, digamos assim, é o que vem sempre. Mesóclise só quando é futuro do presente e futuro do pretérito. E a próclise é que você tem que saber a regrinha do nariz de e aqueles casinhos especiais. Vamos praticar um pouquinho para pôr tudo aí no caldeirão, mexer tudo. Vamos por um exemplo que caiu aí numa prova. Era o seguinte, olha, a frase aparecia assim e você tinha que preencher com o pronome me e com o pronome o. Então ele poderia vir aqui, ó, antes do falou, depois do falou, o me, e o. Ai, desculpa, ó, já pus a resposta aqui. Ai, que besta que eu sou, hein? Ai, disfarço. Ontem que não, era assim, ó, o exercício. Conhecia, ou aqui. É duro ser burro, viu? Ó, vou fazer um exercício e já dou a resposta. Enfim, era para pôr o me antes ou depois do falou e o antes ou depois do conhecia. Então vamos lá, como é que ficaria? Alguém me falou ou alguém falou me? O correto é alguém me falou, porque o alguém é do nariz, né? É um indefinido, atrai para si o pronome. Então alguém me falou ontem. E agora, que não o conhecia ou que não conhecia o? Olha, finge que eu não dei a resposta, hein? Disfarça aquele ato de burrice. Vamos supor que eu não tivesse dado a resposta, o correto é não o conhecia. Por quê? Porque não é palavra negativa, do nariz, N de nariz. Então, atrai para si e fica, alguém me falou ontem que não o conhecia. Essa era a resposta correta. Ok? Deu para sentir aí como funciona? Então é isso. Aula de colocação pronominal, regrinhas fáceis, descomplicadas. Se você tiver qualquer dúvida, pode mandar meu e-mail, tá aí na tela. Pode entrar na comunidade do Orkut que agora tem, procure lá por Diego Raigorodsky. E não esqueça de se inscrever, por favor, na página do YouTube, porque tanto eu como você saímos ganhando. Ok? Espero vocês na próxima aula. Até mais e obrigado.